Olá, eu sou a Cíntia Pereira do Nascimento, sou aluna do curso de História da Universidade Estadual de Maringá, UEM. Eu frequento o polo na cidade de Goiôerê e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre a descolonização da África e da Ásia. Primeiramente, eu queria falar sobre a colonização em si. Os países africanos e asiáticos, assim como o Brasil, foram colonizados pelos países europeus, em sua grande parte. A colonização ela era extrativista, a Europa criou colônias no continente asiático e no continente africano, e essas colônias eram basicamente extrativistas, né, para retirar dali os recursos naturais que ali existiam. Teve também a utilização dos escravos, né, que eles mandavam escravos para outras colônias. Então, foi um processo de colonização muito cruel que aconteceu principalmente na África. Tendo dito isso, eu quero falar um pouco sobre o termo descolonização, que ele é um termo que sempre foi muito usado, mas ele traz uma visão eurocêntrica, como se o agente colonizador tivesse ele que tivesse tomado a iniciativa de descolonizar, de sair daquele território. Porém, não é o que aconteceu de fato, né? E isso tira o protagonismo dos povos africanos e asiáticos que lutaram pela sua independência, que não foi um processo fácil. Eles tiveram que lutar para conseguir se emancipar politicamente dos países europeus. Então, seria melhor utilizar o termo independência política ou emancipação política, que esses termos, eles só da gente ouvir independência, processo de independência, luta pela independência, já deixa claro que foram aqueles povos que buscaram aquilo e que realmente lutaram para conseguir se emancipar. Então, dito isso, eu vou usar mais o termo independência política e agora eu vou falar sobre os motivos, né, as principais causas que desencadearam esse processo de independência dos países africanos e asiáticos. O primeiro motivo, e talvez o maior, o que mais influenciou no início, foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Como é de conhecimento de todos, né, a Europa ela ficou completamente devastada. Foi um conflito que durou muitos anos e demandou muito desgaste financeiro e muitos países foram realmente devastados em si. Então, como a Europa era uma grande potência, ela ficou enfraquecida. E essas colônias, as colônias africanas e asiáticas, elas foram deixadas um pouco de lado durante a guerra. Além de terem sido deixadas de lado, como a Europa estava enfraquecida, ela não tinha mais condição de manter total domínio sobre essas colônias. Foi nesse momento que os africanos e os asiáticos eles viram a oportunidade de lutar pela sua independência, né? Então, o primeiro grande fator foi o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento político e econômico dos países europeus. O segundo grande fator que influenciou foram os próprios partidos nacionalistas que existiam na África e na Ásia. Com certeza, nesses países existiam pessoas que tinham anseio por independência, por poder caminhar com as próprias pernas, por poder tomar decisões e também retomar os seus direitos, né? Direitos até de cultuar as coisas que eles cultuavam lá, porque quando a Europa colonizou esses países, eles não só retiravam umas coisas e faziam extração das riquezas daqueles lugares, eles também impunham a sua língua, a língua inglesa, a língua portuguesa, os seus cultos, as suas crenças, e lá aqueles povos já tinham os cultos deles, as crenças, a formação social deles já existia. Então tinham pessoas que queriam ser livres dessa influência europeia. Então esses partidos nacionalistas e políticos eles começaram a lutar mais arduamente e eles defendiam e tentavam mostrar para a população que a única maneira deles
acabarem com a miséria que existia lá era se eles fossem independentes dos colonizadores europeus. O terceiro fator que influenciou foi a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU fez uma carta que garantia o direito de autodeterminação dos povos colonizados. E o que era esse direito, né? Por exemplo, lá na África, aqueles povos, eles foram até organizados em várias, eles tinham muitas tribos, muitas etnias que foram juntadas num mesmo país. E essas etnias até tinham línguas diferentes. Então, com essa carta da ONU, eles puderam tomar a iniciativa de cada um fazer o seu país, né? Não seguir aquele país que já havia sido determinado pelas colônias europeias. Então, esse foi um grande fator que ajudou os povos a terem mais coragem de enfrentar os europeus. Um outro fator foi a Conferência de Bandung, que reuniu 29 líderes asiáticos e africanos. E esses líderes, eles tentaram mapear como seria o futuro das colônias e se juntarem numa nova força política, conhecida como países de terceiro mundo. Além desses fatores que eu já citei, teve um que também foi de grande importância, que foi a Guerra Fria, né? Com o final da Segunda Grande Guerra Mundial, deu início ao conflito que não era armado, mas foi um conflito que influenciou o mundo inteiro, que foi a Guerra Fria. De um lado tinha a União Soviética, que era socialista, e os Estados Unidos da América, que eram capitalistas. E eles estavam em guerra entre si, mas não era um conflito armado. Eles buscavam influenciar outros países, cada um para ir para o seu bloco. Então eles viram na África e na Ásia, aqueles países que ainda estavam dominados pela Europa, como uma possibilidade de ter mais aliados. Então, alguns países foram patrocinados e auxiliados pelos Estados Unidos e alguns pela União Soviética. E então, assim, essa ajuda externa foi o que realmente fez com que os países tivessem condições, inclusive até financeiras, para estar em guerra e conseguir a sua independência. Bom, dito isso, eu vou agora falar um pouco sobre as características, né? Essas foram as causas, os motivos que desencadearam o processo de independência. E agora eu vou falar um pouco sobre as características, como que foi essa independência. Bom, ela começou entre 1946 e perdurou até 1975. Como a gente pode ver, foi uma emancipação muito tardia, né? O Brasil, ele se emancipou de Portugal muitos anos antes, né? Então, em 1975 é recente, tem países que eram colônias até bem pouco tempo atrás. E esse processo de colonização, em grande parte, ele foram conflitos armados, né? Houve guerra, houve mortes, foram conflitos sangrentos, mas em alguns países também tiveram países que foram pacíficos. Por exemplo, a Índia, né, que tinha como líder o Gandhi, que era um grande líder espiritual, muito respeitado em todo mundo. Então ele conseguiu que naquele país não existisse conflito, fosse uma emancipação pacífica, que foi aceita pela Inglaterra, né, que era o país colonizador deles. Então, foi um dos conflitos que foram pacíficos, tiveram outros. Na Ásia, a maioria foram conflitos armados, né? Teve a Guerra do Vietnã, que é uma guerra muito conhecida, e entre outras. Então, é basicamente isso.